Olá pessoal, iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Espero que você esteja bem e hoje estaremos falando sobre tipos de sujeito, tá? Assunto muito importante também para você que está querendo saber sobre sintaxe e também cai muito nessas provas seletivas, tá? Então é um conteúdo que você precisa ficar ligado. Tipos de sujeito, vamos lá então? Quantos e quais são os tipos de sujeito? São quatro. Simples composto, o desinicial, que é o mesmo que o oculto, tá? Só muda o nome, depois nós falaremos a respeito disso. E indeterminado. Vamos ao primeiro. Nós temos o primeiro tipo de sujeito, que é o sujeito simples. E qual é a característica dele? Qual é a definição dele? Ele possui apenas um núcleo. E o que é o núcleo? Se você não sabe ou não lembra, é a palavra essencial e mais importante no sujeito. Ou às vezes pode ser mais de uma palavra, tá? Podem ser palavras essenciais e mais importantes no sujeito. Nem sempre o núcleo é um só, mas são aquelas palavras mais essenciais, mais importantes dentro daquele sujeito, ok? Então ele vai possuir apenas um núcleo, o tipo de sujeito simples. E uma outra característica que você precisa guardar, que ele aparece na oração. Quando você lê, ele está lá, tá certo? Então ele possui apenas um núcleo e ele também está na oração. Vamos, por exemplo, ó, a aliança ficou pequena para a moça. Bom, quem é o sujeito aqui? A aliança. Veja que ela aparece na oração, tá? Bem escrita ali, ok? E quando ela aparece na oração, eu já posso esperar que ela será simples ou composta. Que acontece? Que você tem que prestar um pouco de atenção. Dá uma olhada nesse sujeito, verifica quantos núcleos, não quantas palavras, quantos núcleos, quantas palavras essenciais, palavras mais importantes nós temos. Temos uma, aliança. Então, se você só tem um núcleo ali nesse sujeito, então você tem ali o que nós chamamos de sujeito simples, porque ele só tem um núcleo, tá certo? Toda vez que aparece na oração e todas as vezes em que só tem um núcleo, você já sabe, sujeito simples. Outro, cada contribuinte pagou o seu débito ontem. Sujeito, cada contribuinte. Qual é o núcleo aqui? Contribuinte, tá? Porque foi ele quem pagou. O que acontece? Se eu só tenho um núcleo, que é a palavra mais importante, logo você já sabe, aparece na frase, é sujeito simples. Tudo bem? Outro, todos os cantores pediram a atenção do público. Verifica que o sujeito ele pode ter três palavras, mas qual dessas palavras ou quais dessas palavras que são essenciais, que são mais importantes? Cantores. Então você vai ver que só tem aqui uma, que é mais essencial. Logo, você só tem um núcleo e você está vendo que aparece na oração. Todas as vezes que acontecer isso, você já sabe. É sujeito simples, ok? Então guarda aí, simples. Sujeito que aparece na oração e só tem um núcleo. Vamos para o próximo. O composto. O composto e o simples, eles têm uma semelhança. Ambos aparecem na frase, aparecem na oração. E aí isso é uma semelhança entre eles. Porém, qual é a diferença? Lembra que o simples só tinha um núcleo, certo? Já o composto não, ele possui mais de um núcleo, que aí você sabe, palavras essenciais mais importantes do sujeito, e aparece na oração. Então vamos lá então. Enquanto o simples só tinha um núcleo, esse aqui o sujeito vai ter mais de um núcleo. São núcleos, na verdade. Então dá uma olhada aqui comigo, ó. Eles aparecem na frase, assim como o simples. As crianças e os jovens ouviram a palestra. Qual é o sujeito? As crianças e os jovens. Bom, a oração aqui eu já vejo que o sujeito ele tem dois núcleos, tá? Você vai ver crianças e vai ver jovens. Ambos você está vendo aqui. Opa, passou aqui. Ambos você está vendo que ele aparece aqui e são dois núcleos, ou seja, mais de um. O que você tem então? Você tem um sujeito composto, tá certo? Todas as vezes que acontecer isso de aparecer na frase ser mais de um núcleo, você já sabe, sujeito composto. Prefeitos, governadores e líderes conversam hoje. Qual que é o sujeito? Prefeitos, governadores e líderes. Veja que são três núcleos agora. Prefeitos, governadores e líderes. Bom, se são três núcleos, mais de um, logo eu tenho o quê? Um sujeito composto, tá certo? Sidney, Luiz, Max e Júlio representam a comissão. Qual é o sujeito? Sidney, Luiz, Max e Júlio. Bom, eu tenho quatro núcleos, tá vendo aqui, ó? Sidney,
Luiz, Marcos e Júlio. São 4 palavras que são mais importantes ali. Então, o que eu tenho ali agora? Eu tenho um sujeito composto, porque ele aparece na oração e tem mais de um núcleo. Todos aqui aparecem e tem mais de um núcleo, por isso são compostos. Então, guarda aí, então. O simples e o composto têm uma semelhança, eles aparecem na oração. Mas a diferença é que o simples só tem um núcleo e o composto ele tem mais de um núcleo. Quando eu falo mais de um, pode ser 2, 3, 4, passou de um, passa a ser composto. Tudo bem? Agora nós vamos entrar num outro tipo, que é o desinencial ou oculto. Por que eu coloco sempre os dois nomes? Porque o oculto é um nome, vamos dizer assim, já deixa bem destacado que se está oculto quer dizer que ele não está bem evidente. Então logo viria à sua mente, bom, o oculto está escondido, realmente o sujeito não vai aparecer. Mas nessa nomenclatura oculta, ela às vezes não aparece nesses concursos ou processos seletivos. O que vai aparecer realmente é desinencial. E você precisa já ir decorando, já memorizando esse tipo desinencial, lembrando que ele é o oculto, para que você não se confunda na hora. Não é que você aparecer lá desinencial, já tem que fazer a ligação de que ele é o oculto, tá bom? Então vamos lá então. Desinencial oculto é aquele que, preste bem atenção nisso aqui, ó, não apresenta o sujeito na oração, quer dizer, ele não aparece. Diferente do simples do composto, não aparece na oração, tá? Só que ele tem algo aqui que é importante você saber, ó, mas é possível você saber quem é. Tá? Então, se não aparece, mas você sabe quem é possível saber quem é, você tem um sujeito desinencial ou oculto. Então, por exemplo, ó, e você vai ver que ele só tem predicado, ele não tem o sujeito ali na frase. Conhecemos o museu ontem mesmo. Então, você vai ver que a frase é composta só de predicado. Por quê? Lembra do sistema SVC? Eu tenho que perguntar o verbo. Quem conhecemos, né? E aí você vai ver que ele não aparece aqui o sujeito. Mas eu sei que quem conhecemos somos quem? Nós. Então o sujeito, eu sei quem é, por mais que ele não apareça, eu sei quem é. Então o que eu tenho aqui? Um sujeito desinencial ou oculto. Outro, não gostei da comida daquele restaurante. Veja que é só predicado, porque se eu perguntar quem não gostei, ele não vai aparecer. Então eu coloquei aqui em vermelho, para que você entenda que ele não aparece, mas eu sei quem é. Por quê? Quem não gostei, ele vai te dar só uma hipótese, só uma possibilidade. Quem não gostei, eu. Então essa é a questão do desinencial oculto. Ele não aparece, mas ele te direciona apenas uma possibilidade. Não tem como você não saber, tá? Como ele te direciona a possibilidade, e é uma só, logo ele é sujeito oculto. Não aparece, mas se sabe quem é, tá? Sei de muitas histórias legais. Verbo sei, quem sei? Eu. Não aparece na oração, mas eu sei quem é, tá? E ele te direciona, como eu falei, apenas uma possibilidade. Passamos por várias ruas bonitas. Verbo, passamos. Quem passamos? Nós. Veja que ele também não aparece, coloquei até em vermelho. Mas eu sei quem é. Eu só vou ter uma possibilidade para poder colocar aqui para acompanhar o verbo. Então não aparece, mas eu sei quem é. Quando acontecer isso, você já sabe. Desinencial ou oculto. Então, beleza? Então, simples aparece e só tem um núcleo. Tá? O composto aparece e tem mais de um núcleo. E o desinencial oculto não aparece, mas eu sei quem é o sujeito, porque ele te direciona apenas uma possibilidade. Próximo, o indeterminado. O indeterminado, o próprio nome diz, não é possível determinar. E vou te explicar por quê. Porque ele te dá várias possibilidades. E indicando várias possibilidades, não dá para saber exatamente qual você vai ter que escolher. Então aí você não consegue determinar, passa a ser o que? Indeterminado, tá? Então veja só, não apresenta o sujeito na oração, e coloquei até destacado aqui, ó. Não é possível saber quem é. Não é possível saber quem é, se saber quem é. Então exemplos, por exemplo. Eu peguei as mesmas orações lá, só mudei a pessoa. Você vai perceber que lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui no desinencial oculto. Você vai ver que ele sempre puxou aqui para a primeira pessoa, tá? Ou é o primeiro do singular ou é o primeiro do plural. Então sempre será eu ou nós. Só que em alguns casos pode acontecer de ser o você, tá? Então o que acontece? O eu e o nós eu sei que é primeira primeira pessoa do singular e primeira pessoa do plural. O você, ele não é um pronome pessoal do caso reto, mas ele é um pronome de tratamento. Então por isso que eu só coloquei aqui os pronomes pessoais de caso reto.
O que vai acontecer? No desinencial oculto, você trabalha com o primeiro, por isso ele te direciona para uma possibilidade só. Quando chegar no determinado, você vai ver que eu peguei as frases, mudei apenas o verbo. E o que aconteceu com o verbo? O verbo agora está em terceira pessoa. Por quê? Porque o sujeito indeterminado ele trabalha com a terceira pessoa. E trabalhando com terceira pessoa, você sabe que no mínimo você vai ter duas possibilidades. Se for do singular, ele ou ela. Se for do plural, eles ou elas. Então você já tem duas. Então não dá para determinar. Se ficar a dúvida ali, como é que você vai escolher? Tá? Então não dá para saber. Então veja só, não apresenta o sujeito na oração e não é possível saber quem é. Exemplos, ó. Conheceram o museu ontem mesmo. Tá, mas quem conheceram? Pode ser eles, pode ser elas. Além desses dois, poderiam ser outros. Poderiam ser homens, mulheres, crianças, rapazes, e por aí vai. Então o que eu tenho? Eu tenho um sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar. Eu não sei quem é. Não gostou da comida daquele restaurante. Quem não gostou? Pode ser você não gostou, ele não gostou, ela não gostou, o homem não gostou, o rapaz não gostou. Então te dá um leque de possibilidades, certo? Sabe de muitas histórias legais. Quem sabe? Pode ser ele, pode ser ela, pode ser a moça, pode ser o rapaz, e por aí vai. Então ele te dá muitas possibilidades, por não aparecer aqui, ele não te direciona a uma possibilidade só, te direciona a muitas, tá bom? Passaram por várias ruas bonitas. Então, quem passaram? Não aparece. E eu também não sei, tá? Pode ser eles passaram, elas passaram, pessoas passaram, e aí vai te dar muitas possibilidades. Então, veja só. O desidencial ou oculto, ele te direciona a uma possibilidade só, tá? Geralmente, primeira pessoa do singular ou do plural, tá? Ou em algumas outras situações que você vai saber quem é. Mas o indeterminado você não sabe quem é, porque não se fala na frase e você também não consegue reconhecer quem é exatamente, ok? Espero que eu possa ter ajudado, espero que você tenha um grande aprendizado. Fique com Deus, até a próxima.